Olá, acho que estamos ao vivo. Acho que sim. Entre aí. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, gente? Ó, o João aí. Bem, eu tenho ainda uns minutinhos. João, aproveitar que você entrou, me fala uma coisa, pra gente começar, a gente começa em tempo. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Só sinalizem aí pra mim, por gentileza. Enquanto isso, já vou dando boa noite. Gabi, Douglas. Boa noite, gente. Bia, João. Vocês estão me ouvindo bem? O sinal tá bom? O sinal aqui, agora à noite, o sinal aqui na minha região não tá lá muito. Tava oscilando um pouquinho. Então tá, beleza. Então se vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem. Eu vou só escrever aqui, tá, João? O título da nossa live aqui. Oi, Dani, boa noite, querida. Então tá bom, obrigado. Eu vou só marcar aqui o título e eu já chamo o João, tá bom? Peraí. Vamos lá, vacinação. E fake news. Vamos tirar as dúvidas hoje. Fake news. Pronto. Não vou te chamar não, é? Imagina que eu vou perder essa honra de poder falar com você. Ai, que bom, obrigado, gente. Olha, deixa eu dar as boas-vindas a todo mundo que tá chegando aí. Agora aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ô, Márcia, tudo bem, querida? E aí? Gente bacana, vendo todo mundo chegando. Eu tô conseguindo marcar, que coisa. Agora sim, fixar. Pronto, deu certo. Pronto, vacinação e notícias falsas. Notícias, né? Tudo bem. Ficou aqui sem o plural. Gente, então, obrigado por, né, vocês virem. Sejam bem-vindos, boa noite a todo mundo. Eu vou chamar o João pra gente começar a conversa aqui. Começando na hora. Cadê? Entrar ao vivo. Pronto. João, prontinho. Oh, eu. E Fala, aí, querido? Boa Breno. noite. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem? Tudo bem. Ai, Prazer em obrigado. falar com todos, viu? Imagina, Obrigada, obrigada aí pelo convite. imagina, um prazer todo meu, querido. Você tá bem? Como é que você tá? A família, tudo bem? Tô bem, graças a Deus, cara. É, De né? férias ainda essa semana, né, da Oh, faculdade, né? que bom. Que dádiva, que ótimo. Mas trabalhando muito ainda na prefeitura. Imagino, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gente, não sei se vocês estão vendo, olha só, eu e o João, nós somos praticamente irmãos gêmeos, né, assim. Nossa, Só que meus o João, amigos, quando eu mandei a arte lá para meus amigos, eles falaram, não, mas são gêmeos, então um que um falar, o outro tá falando também, não precisa nem enganar. exatamente, exatamente. Tem uma brincadeira interna lá na faculdade que todos os alunos, inclusive, acham que a gente é irmão mesmo. Já me perguntaram, viu, João, várias vezes, assim, se nós Também, somos irmãos verdade. mesmo. Eu falei, gente, não, mas se fôssemos também, o João ficou com a parte bonita da família, tá? Que João, isso, cara. obrigado você por ter aceito o convite. Hoje a proposta da live é a gente falar um pouquinho sobre esse momento da vacinação, nesses embrólios, esses trâmites, nessas discussões que têm acontecido
em especial aqui no Brasil, que parece que as coisas vão e não vão, né, João? Parece que a vacina está tão perto e tão longe. É um paradoxo, né? E, ao mesmo tempo, é uma live para a gente tirar dúvidas também, né? Falar um pouquinho sobre as fake news, falar um pouquinho... Tirar dúvidas mesmo sobre, não só desmistificando as notícias falsas ao entorno da vacinação, mas quem estiver participando, por favor, mandem perguntas, tá? A participação de vocês é importantíssima. E à medida que a gente for batendo esse papo com o João aqui, eu vou tentando ler um pouquinho das dúvidas de vocês, tá bom? Bem, para quem não me conhece, sou Breno, sou psicólogo, né? Muitos aqui, João, inclusive já tô recebendo o pessoal aqui, muitos alunos aqui presentes lá da PASV, galerinha que semana que vem já voltam às aulas, inclusive, né? Então, tem muita gente aqui. Muitas, né, João? E temos, então o pessoal está chegando aqui, lá da faculdade, e eu queria que você se apresentasse, fique à vontade, querido. Fale, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da tua trajetória. Muito bem. Eu acredito que todos estão me escutando bem, hein? Sim. Bom, meu nome é João Gregório Neto, né? Eu sou enfermeiro, apaixonado aí pela enfermagem, pela saúde no contexto geral, né? Eu me formei em 2004 lá na Faculdade Santa Marcelina, né? E atuei tanto na área, obrigado, Késia, tanto na área hospitalar, né? Diretamente ali na assistência, como também na gestão, né? Atuei na atenção básica por um tempo, foi o meu primeiro emprego, né, na estratégia de saúde da família, né? E depois eu segui a carreira de professor, fiz especialização, mestrado, né, e por aí em diante. E desde 2012 eu trabalho na Secretaria de Saúde. Tá baixo, Breno? Não, tá perfeito o teu áudio. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, que a Gabi falou que estava baixo. E tá. Eu trabalho no Programa Municipal de Imunização, né, desde 2012, diretamente no PMI, né, fazendo a coordenação do programa. Atualmente eu estou um dos coordenadores, né, da rede de frio, de toda a distribuição, armazenamento e controle das vacinas, né, tanto de vacinas como também de insumos, né, licitações, etc. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória acadêmica e profissional. Então, vocês já sabem por que eu chamei essa pessoa aqui, porque é o cara para falar a respeito, uma pessoa, né, gabaritada como o João, para nos explicar em que momento que nós estamos vivendo, onde, né, tentar organizar um pouquinho tudo isso. João, eu vou lançar uma pergunta inicial minha para nortear a nossa conversa, e aí depois a gente vai conversando. Bem, como é que está o atual cenário, tanto aqui em São Paulo, mas no Brasil, enfim, como é que está o cenário da vacinação? A gente sabe que tem algumas coisas já acontecendo, movimento de vacinação, mas ainda aguardando insumos, né, vindo da China. Qual é o cenário atual do futuro? Como é que nós estamos? Então, atualmente, a nível internacional, nós temos aí cerca de 150 vacinas sendo pesquisadas, né? Mas em fase que nós chamamos de fase 3, ali que foi autorizado por alguma agência regulamentadora, né? Como nós temos aqui no Brasil a Anvisa, são cerca aí de 15 vacinas, né? O Brasil, Breno, ele sempre foi pioneiro em vacinação a nível mundial, né? Tanto que nós temos aí vários reconhecimentos internacionais, tanto da Organização Pan-Americana de Saúde, como até mesmo da Organização Mundial da Saúde, pelo Programa Nacional de Imunização que nós temos, né? Que no mundo não tem um país com cerca de 212 milhões de pessoas, né, que tenha um programa público e que contemple aí cerca de 17 vacinas, né, contemplando aí mais de 20
5 doenças imunopreveníveis, né? E isso é o Programa Nacional de Imunização. Ele no Brasil ele surge em 1973, antes mesmo do Sistema Único de Saúde, né? E talvez seja um dos programas melhores que nós temos aí no Brasil, né? E infelizmente, quando nós começamos a discutir a questão da incorporação da vacina contra o Covid-19, né, houve algumas questões politizada que dificultou muito o nosso trabalho como técnico, né? Porque a princípio o Brasil ele fez uma opção de trabalhar com 2 vacinas, que é a Coronavac aqui no estado de São Paulo, e aí foi o estado que foi pioneiro, né, na busca dessa vacina, né, do acordo, e a vacina da AstraZeneca, né, que foi vinculada ao governo federal, né? Só que aí, nesse meio tempo, né, foi surgindo outras vacinas, né, que o Brasil poderia já ter incorporado no Programa Nacional por toda a logística que nós temos, né? Veja que nós começamos a vacinar com a Coronavac e agora, desde sexta, com a AstraZeneca, né? Tem uma semana. E nós já vacinamos aí mais de 500 mil profissionais que nós temos isso registrado em sistema. Fora o registro que ainda está chegando, né? Então, nós, pelo know-how que o Brasil tem, né, talvez nós poderíamos estar mais avançado nessa questão da vacinação, né? Hoje nós temos essas 2 vacinas, né, desses 2 laboratórios, com autorização da Anvisa, né? Tanto a Coronavac como a vacina da AstraZeneca. A Anvisa ela colocou um pré-requisito de que para autorizar qualquer vacina necessita de ter realizado pesquisa no Brasil, né? E por isso que foi barrado, né? Assim, vamos dizer, foi barrado a inscrição a autorização da vacina da Sputnik, né, que é a vacina russa, né, porque ainda não houve testes no Brasil. Inclusive tem um laboratório, né, o Química, que protocolou, né, o pedido de pesquisa no Brasil, né? Então a gente acha que daqui uns meses, né, essa vacina também vai estar circulando no Brasil, né? A Sputnik, tá? Tanto a Coronavac como a AstraZeneca são vacinas extremamente assim seguras, né? Os estudos, a Coronavac aí com mais de 60 mil pessoas, né? E a AstraZeneca com mais de 40 mil, né? Não apontou nenhuma reação grave, que isso é o mais importante. O primeiro passo da vacina ser autorizado, ela não ter reações adversas, né? Às vezes acontecem eventos não esperados, mas que não está relacionado à vacina, né? E sim a um contexto como foi aplicada. Às vezes é um procedimento inadequado, por exemplo, em vez de ela ter sido aplicado via intramuscular, que essas 2 vacinas é aplicado IM, de repente o profissional, ele aplicou subcutânea, né? E aí essa vacina, ela apresenta uma reação local, né? Mas não é uma reação da vacina em si, e sim é um procedimento inadequado, né? Essa questão política que nós sabemos que aconteceu, né? Acabou que no primeiro momento causando um pavor assim na população quando foi proposto, né, tanto pela Sinovac e Butantan, como pela AstraZeneca e Fiocruz, a autorização dessas 2 vacinas, principalmente a vacina da Coronavac, né, porque todo mundo, o vírus surgiu ali na China, né, então politizaram aí dizendo que a China queria vender vacina, né,
Sendo que a AstraZeneca também ela é uma vacina que tem uma origem chinesa, né? A grande produção dela é na China e na Índia, né? Hoje a Índia é um dos países que tem um potencial muito grande de produção de vacina. O Brasil já compra há muito tempo vacina da Índia, né? Por exemplo, pentavalente, a vacina do tétano e outras vacinas, né? Isso foi um erro, para mim isso foi um erro do Brasil de não ter investido em produção de vacinas, não ter investido na questão do IFA, né, que é um insumo farmacêutico aliativo, né? Portanto, nós temos fabricação de vacinas, por exemplo, a Fiocruz, né, fabrica a febre amarela, hoje o grande fábrica de febre amarela, vamos dizer assim, né, no mundo, mas as outras vacinas são produzidas no Brasil, por exemplo, a influenza, mas é tecnologia importada, né? Então, a Sinovac mesmo foi um dos primeiros laboratórios a produzir a vacina da influenza, né, que o Brasil depois incorporou essa tecnologia, né? Mas por um erro estratégico, né? Infelizmente, nós não tivemos esse investimento necessário, e nós sabemos que nós, brasileiros, nós temos um potencial muito grande em pesquisa, né? João, não, deixa eu até... desculpa, porque me veio justamente um dado... Se deixar, eu falo tudo aqui, viu? Não, eu quero que você fale, mas daqui é só para ilustrar muito bem isso que você está dizendo. Eu acho ótimo, é uma delícia ouvir você. Eu vi hoje um dado sobre essa questão de investimento, inclusive, só para ilustrar mesmo, só para fazer um parênteses. Aqui no Brasil foram investidos, lógico, a gente está falando de um desmantelamento aí sucessivo, né, há anos, né, de falta de investimento em ciência, mas que aqui no Brasil foi feito um investimento irrisório de 22 milhões, né, para a ciência, para estudos de pesquisa. Enquanto que nos Estados Unidos nós estamos falando de uma quantia de bilhões investidos em estudos, pesquisas para vacinação, enfim. Então, ali, é só para ilustrar mesmo isso que você está dizendo, porque em termos de investimento, olha o disparate, né? Só para um exemplo, né, eu participo de um grupo, né, de estudo na Unifesp, né, em que é estudo sobre vacinas, né, e uma das pesquisadoras, né, ela é um dos componentes do grupo, né, eles estão pesquisando a vacina da influenza, que na vacina da influenza tem uma proteína que pode evitar problema cardíaco, para você ter uma ideia. Né? Reduz risco cardíaco. E só que no Brasil, os pesquisadores não tiveram incentivo. Né? Claro que a gente tem a FAPESP, o CNPq e por aí em diante. Né? E eles tiveram que ir para a Espanha, né? Sendo que a gente poderia estar desenvolvendo esse estudo no Brasil. Né? Então, é um dos pontos críticos aí que nós vamos ter que, como cidadão, né, cobrar dos nossos governantes, né? Cada vez mais. Agora, você falou de uma coisa que você já tocou numa das notícias falsas sobre vacinação, duas, aliás, né? Uma, primeiro, essa questão conspiratória, né, de que é um vírus, né? A Covid-19 foi um vírus criado pelos chineses para mudar, alterar questões econômicas. Isso começou, né? Essas teorias conspiratórias, elas são recorrentes, né? A gente vê nas histórias pandêmicas como essas conspirações elas vão surgindo também, e a da Covid-19, uma delas foi essa, né? De um vírus produzido em laboratório pelos chineses para causar uma ruptura econômica. Eu lembro até associando isso que na própria pandemia também do HIV, surgiram também inúmeras, né, do HIV/AIDS, também as concepções, né, as ideias conspiratórias. Então a gente vê que isso é recorrente, isso é histórico, né, essas notícias falsas e boatos. Agora, uma outra que chegou aqui, inclusive de um dos alunos, que eu deixei hoje à tarde uma caixinha de perguntas, e já estão chegando outras aqui também, mas eu vou ler essa,
eu acho que você tocou, bem que respondeu ela também, perguntando se aquela vacina da Pfizer ela causou paralisia facial, se isso realmente aconteceu, o que aconteceu nesse evento, nessa situação. Não, a vacina da Pfizer, nós temos, para entender um pouco melhor sobre vacina, né, nós temos que entender como que ela é produzida, né? Por exemplo, as vacinas que já têm um know-how histórico aí de fabricação, produção eficiente, eficaz, né? É aquelas vacinas que nós chamamos de vacinas inativas, né? E vacinas atenuadas, né? Uhum. Desde a primeira vacina lá da varíola, vindo com a polio, né? A polio mesmo é um exemplo muito clássico disso. Nós temos tanto ela na forma atenuada, que é a VOP, que é a gotinha, o nosso Zé Gotinha, né? Isso. Uhum. Ficou famoso no Brasil inteiro, no mundo, né? Sim. E também nós temos a VIP, que é a vacina inativa da polio, né? A vacina atenuada, ela é um vírus ou outro micro-organismo, né? Atenuado. Portanto, ele é vivo, enfraquecido. Né? Ele é passado por um processo que enfraquece esse vírus e ele não causa doença, mas ele desenvolve os anticorpos, que é o necessário para o grande lance da vacina, é isso, né? Uhum. Só que nós temos relatos na história da polio mesmo, né? De pessoas que tomaram a polio e que acabaram desenvolvendo a polio, né? Devido à vacina, tá? Reação vacinal. Uma aplicação em larga escala, isso pode acontecer. A ciência é um vai e volta, né, Breno? Hoje é uma verdade, amanhã já não é mais verdade, né? Isso é fazer ciência, né, João? Isso é fazer ciência. Exatamente. Por isso que nós temos a VIP, né? Então, o ideal é tomar inativa, porque o vírus inativo é um vírus, vamos colocar entre parênteses, morto, né? Uhum. E aí ele não causa doença, ele não vai desenvolver a doença. Só que ele também, dependendo da exposição aí do organismo, da resposta do organismo, às vezes ele não produz os anticorpos necessários, né? É o que aconteceu um pouco com a Coronavac. A Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativo. Então, aqueles que acham que vai ter Covid pela vacina estão totalmente enganados. Pode virar jacaré, mas não vai ter Covid pela vacina, né? Então, virar jacaré e comendo leite moça, né, João? Como e tomando leite moça, isso mesmo. Nós passamos por alguma geração. Era a geração raiz, aí veio a geração Nutella, agora a gente está na geração leite moça. Né? Olha, tem razão. Então, uma brincadeira. Então, essa vacina, ela não vai causar a doença, né? Só que já era esperado um percentual de eficácia menor do que as outras, né? Por isso que quando foi publicado lá uma eficácia de 50,8%, 51%, né, já era esperado isso. Porque a vacina inativa, ela desenvolve anticorpos, mas não desenvolve os anticorpos num pico tão grande assim de proteger contra a doença. Porém, ela protege 100% contra as formas graves. Isso é o mais importante. Porque a gente está reduzindo internações, a gente está reduzindo leitos, a gente está abrindo o sistema de saúde, porque o problema não é só o Covid, né, Breno? Você trabalha com saúde mental, né? Quantos leitos de saúde mental não estão sendo ocupados pela Covid? Exatamente. Né? E aí as pessoas estão morrendo por outras doenças, acidente de trânsito, saúde mental, as doenças cardíacas. Porque gente morrendo em casa, né, João? Em casa, isso mesmo, porque o sistema de saúde não está totalmente... nenhum sistema de saúde, ele é preparado para a pandemia, porque a questão da pandemia é que ela quebra o sistema de saúde, né? Qualquer sistema, pode ser o sistema público, privado, pode ser o sistema misto, ele vai influenciar diretamente no sistema, né? Então, a Coronavac,
matematicamente assim, rapidamente, né, 10 pessoas tomarem, 5 vai estar imune contra o coronavírus, os outros 5 não. Porém, os outros 5 não vão não vão ter internação, porque ela protege, ela tem uma eficácia de moderada para grave, 100%. Né? Já a vacina da AstraZeneca é uma vacina que a gente fala que ela não é nem inativa nem atenuada. É um adenovírus. Para você ter uma ideia, o que é adenovírus? Adenovírus é um vírus da gripe, né? Essa gripe é que a gente pega no cotidiano, um resfriado. E dentro dele, dentro desse vírus, no laboratório retirou, vamos lá, desse adenovírus retira sinteticamente, assim, né? Retira o mais didático, né? Retira o núcleo dele e coloca lá a spike, que é uma proteína do coronavírus. Que espetacular, olha só. E aí, quando a gente coloca essa spike, que é a proteína do coronavírus, quando o indivíduo toma a vacina da AstraZeneca, o organismo identifica não como um adenovírus, identifica como um coronavírus. E aí ele começa a produzir anticorpos contra o coronavírus, o Covid-19, né? Já a Pfizer, ela utiliza uma tecnologia que é totalmente nova quando a gente fala de vacina, né? Tá. Que talvez seja o futuro, né? Opa! Que é a utilização de RNA, né? Que o RNA também é uma proteína, é um código genético, né? Que do micro-organismo, né? Só que não é esse... deixa eu ver, fazendo analogia, o RNA, ele tem o nosso código genético, como se fosse um livro. Né? Todos nós temos o nosso RNA, como qualquer outro animal. Né? Só que a vacina da Pfizer, ela não tem o livro completo. Ela só tem um capítulo desse livro. Um capítulo, ela só tem o índice do livro. Só que quando ela entra em contato com o organismo, o sistema imunológico entende como se fosse o livro inteiro. E aí ele começa a produzir anticorpos, mas o indivíduo não fica doente, porque não é o livro inteiro, e sim o índice desse livro. É mais ou menos isso para ser mais didático, a vacina da Pfizer. Tá? E aí vai preenchendo esse livro depois, né, João? Isso, com os anticorpos que o nosso sistema imunológico ele libera. Né? Agora, essa questão da vacina ter apresentado essa paralisia facial, isso nós chamamos de síndrome de Bell. Né? Das 40 mil pessoas lá que foram testadas, 4 tiveram eu acredito que foi 4, tiveram essa reação. Só que é uma reação momentânea, não é uma reação permanente. Tá? Essa síndrome de Bell, o que é isso? É que o vírus ele atinge algumas células do nosso corpo, né? E aí essa síndrome de Bell é quando ela atinge os nervos, o nervo facial, né? O 7º par de nervo craniano. E com isso dá uma paralisia facial, né? Veja que outras vacinas, né? Por exemplo, a vacina do tétano, ela pode causar a síndrome de Guillain-Barré. Né? Pode, não significa que vai causar. Né? Isso é importante. As palavras, elas mudam muito o contexto. Sim, né? Perfeito. Só que a síndrome de Guillain-Barré, né? Eu consigo reverter ela com a imunoglobulina humana não específica, que hoje nós já temos, né? Que todos os médicos prescrevem e conseguem reverter. Já o tétano, a gente não consegue reverter, né? Então, são questões que vão aparecendo com o tempo, conforme a gente vai aplicando a ciência numa larga escala. Né? Isso não é só para vacina, isso serve também para medicamento, para alimentos, para terapia, né? Você é terapeuta, né? Hoje você faz uma terapia, daqui a pouco você vai ver que essa terapia muda, não tem mais sentido, e por aí vai. Né? Só que
é aquela questão, né? Tem pessoas que hoje jogam contra as vacinas, não é só contra a vacina do Covid, né? Essa questão da corrente, né? Movimento antivacina, ele vem crescendo muito a nível mundial, né? Por vários fenômenos, né? Um deles é a informação, aquela história que nós estamos na era da pós-verdade, que a verdade é aquilo que eu acredito que é verdade, né? Perfeito. E às vezes eu sou convencido por algo e aquilo passa a ser verdade, né? Alguém falou aí do mito da caverna de Platão. Sim, né? sim. É mais ou menos isso, vive lá na caverna com as suas verdades, né? Então é mais ou menos isso. A vacina da Pfizer, até o momento, Breno, é uma vacina super segura, como qualquer outra vacina, né? Da Pfizer, da Moderna, que também utiliza essa questão do RNA, né? A grande dificuldade no Brasil da vacina da Pfizer e da Moderna é a questão da logística, porque trabalhar com RNA, com DNA, né? A Sanofi está tentando fazer produzir uma vacina através de DNA, que aí depois modifica para o RNA, né? A grande questão dessas vacinas que elas são alteradas geneticamente é a conservação dela, né? Hoje o Brasil, a vacina da Pfizer, ela tem que estar conservada em menos 70 graus Celsius. A gente não tem a rede de frio, não a rede de frios, viu, como o ministro fala. A rede de frios é mortadela, queijo, presunto, né? Bem que se diga. Vamos esclarecer. A rede de frio. A live doida é para esclarecer, inclusive, esses equívocos, né? Muito bem. Muito obrigado, João, pelos termos adequados. Depois ele processa a gente, né? É rede de frio, né? A rede de frio, ela não tem a capacidade no Brasil de armazenar vacina menos 75 graus. Né? Nós tínhamos que comprar, só em São Paulo são cerca de 500 unidades básicas de saúde, estou falando só de UBS, né? E aí nós tínhamos que comprar 500 freezer que chega nessa temperatura. Eu trabalho na central de armazenamento, a gente tem freezers que chega a menos 25, menos 30 graus, que é a vacina, por exemplo, da febre amarela e a vacina da polio, né? Mas a gente ainda não tem um freezer menos 75, né? Porque nós não temos essa rede preparada, diferentemente de alguns países, né? Talvez hospitais, né, tem uma possibilidade a mais, aí a gente poderia pensar na vacina da Pfizer e da Moderna. A Moderna, ela menos 20 graus já é uma temperatura adequada, né? Para a rede privada, né? Porque o nosso sistema de saúde, ele é um sistema público-privado, eu tenho que pensar nos dois lados. Tem pessoas que têm dinheiro e pagam pela vacina, e isso não é ruim, porque desafoga o sistema público. Se você pode comprar se você tem condições de comprar um medicamento, comprar uma vacina, deixa a vacina do público ou qualquer outro insumo para aqueles que não têm, né, condições, que isso são 76% da população brasileira utiliza somente o sistema público de saúde. E com essa pandemia, com essa questão econômica toda que nós estamos vivenciando, o desemprego aumentando, a tendência é aumentar esse número, porque a maioria dos convênios hoje são empresariais, as pessoas vão perdendo seus empregos, vão perdendo os seus convênios, né? Ou seu poder aquisitivo, né? Então, essa questão da Pfizer aí, vamos dizer assim que houve sim essa reação, né? Mas a reação também não está atrelada à vacina, isso o estudo deixou claro, porque depois, né, se você entrar no site da Organização Mundial da Saúde, você vai ver esse estudo, né, que não está atrelado diretamente à vacina. Pode ser algum componente ali, ou até mesmo uma reação do organismo. Quando nós implantamos a vacina da HPV
papilomavírus nos adolescentes, Sim. né? Uhum. Aconteceu um fenômeno que é uma síndrome relacionada à aplicação da vacina, mas é uma síndrome pós-estresse. Então, o que aconteceu, Breno? Os adolescentes, e essas vacinas foram aplicadas na escola, né, no início. Então, após que quando um adolescente tomou a vacina, aí ela falou, não estou sentindo minhas pernas. Aí a amiga dela falou, também não estou sentindo. A outra, também não estou sentindo. Então, nós tivemos, por exemplo, em Bertioga, 13 adolescentes que foram internados nessa mesma perspectiva aí, que não estava sentindo as pernas, né? E aí foi pesquisado, trabalhado, viu que não estava relacionado à vacina, né? Mas e sim uma questão mental, um estresse aí que sofreu, porque ninguém gosta de tomar vacina, né, Breno? Você gosta de tomar vacina? Tomar uma picada? Ninguém gosta, né? A picada eu nem ligo muito. Se eu tiver seguro, olha, eu te juro, pode vir vacina que for, picadinha que for, eu não ligo. Mas é vacina verdade. de graça até na testa, né? Mas eu acho que vai. Mas eu acho muito importante você falar isso, porque a gente tem que pensar, né? Fisicamente é uma coisa, efeitos emocionais também acontecem em decorrência disso, né? Então, quando a gente fala de efeitos estressores, a gente está falando de questões emocionais que naquela pessoa, né, em especial, teve uma reação, mas de cunho emocional que fez com que ela desencadeasse determinado quadro. Então, só para terminar a história, tanto que essas adolescentes, uma teve alta, aí mandou a mensagem para a colega que estava internada, a outra já teve alta na mesma questão de horas, e as 13 saíram no mesmo dia. Então estava relacionada essa questão aí do emocional. Tanto que a HPV hoje está disponível no sistema público, né? Uma vacina super importante, diga-se de passagem, para a redução aí do câncer de colo uterino, principalmente, né? E infelizmente é uma das vacinas, viu, Breno, que tem pouca adesão, né? A gente tem aí em torno de 63, 64% aí de cobertura vacinal. Que o ideal é que toda a vacina ela tenha uma cobertura vacinal acima de 95%, para a gente falar que é uma cobertura de rebanho, que muita gente discutiu isso, né? Cobertura de rebanho, né? Então é importante que tenha uma cobertura de 95%. Mas se você quiser até entrar nisso, acho que seria interessante abordar essa cobertura de rebanho, né? Porque muito se fala isso e eu acho que é interessante, talvez até a gente discutir isso. Mas só para fechar essa questão da vacina da HPV, de novo a gente se esbarra, né, João, também com algumas limitações sociais, de uma falta de discussão mais ampla sobre a própria vacinação, porque aí esbarra em questões morais, inclusive, de famílias, pais, que são resistentes à vacinação de seus filhos, por não terem educação também sexual e um entendimento da importância daquilo na vida dos filhos, né? Inclusive, eu acho que são as teorias conspiratórias ou a base de muitos boatos e de muitas incoerências e notícias que não condizem com a verdade, e se baseiam justamente assim, esbarram com essa questão mesmo da falta de informação, né? Eu me deparei com pais dizendo assim, Breno, eu não vou permitir meu filho tomar vacina da HPV porque isso autorizaria meus filhos, eu estaria incentivando meus filhos a terem prática sexual. Quer dizer, a gente percebe através dessas falas que é o que está acontecendo hoje com a Covid também, né? Por isso que isso é recorrente, né? Isso é histórico, isso vai acontecendo mesmo, porque é um movimento social também. Como é importante a gente se aproximar dessas famílias e a gente orientar a fazer isso. Essas suas falas, né, você está trazendo hoje, João, como é importante, né, esclarecer desde terminologias, né, explicar essas reações e esses efeitos no corpo, que isso não está atrelado diretamente à vacina, né, qual é a composição da vacina, quer dizer, são informações cruciais para que as pessoas se sintam seguras a ponto de, não, tudo bem, eu vou tomar a vacina então, né, se autorizarem a isso. Então, eu acho que é muito legal você trazer isso como exemplo também, a própria vacina do HPV. João, posso te fazer uma outra pergunta aqui? Pode. Você está comentando muito, nós estamos aqui com aproximadamente entre
50, 52, agora 50, 51 participantes aqui. A Grazi está aqui, um beijo para a Grazi. Olha, tem um monte de alunos aqui. E chegou uma pergunta aqui agora. Ó, como desmentir, da Leandra, como desmentir a ideia de que o vírus veio da China, a vacina também, e por isso... aqui, ó, pronto, abri. Como desmentir a ideia de que o vírus veio da China e a vacina também, e por isso ela fará mal. Como desmentir isso? Olha, eu acho que o caminho é educação em saúde, informação, né? E acho que o caminho é educação em saúde, Breno, né? Porque Sim. uma coisa a gente vai ter certeza sempre de que terá pessoas que vai acreditar que o amarelo é azul e o amarelo é azul, né? Então a gente não tem como mudar isso na cabeça das pessoas, né? Sim. Mas por isso que educação em saúde ela é fundamental, né? A mídia ela tem um papel muito importante também nisso tudo, né? De desmistificar a doença, de desmistificar as vacinas, né? E eu estava lendo um estudo agora, há uns poucos dias, né? Que do jeito que nós estamos indo aí em relação ao meio ambiente, né? Provavelmente vai surgir outros vírus, né? Sim. Porque o homem ele interfere diretamente no meio ambiente e o Covid a gente sabe que foi a interferência, né, do homem ali por um hábito chineses, né, de conviver com os animais, comercialização dos animais, né, vivo. E isso acontece também no Brasil, né? Eu venho a família inteira de Alagoas, né? Lá toda vez que eu vou para lá também a gente vê essas feiras, né? E isso pode mutar, né? Como qualquer outro organismo, né? A mutação, ela, para sobrevivência, a nossa sobrevivência como ser humano, a gente muda, né? E os outros micro-organismos, animais também têm essa tendência, né? Então, Leandra, a Leandra é nossa aluna, né? Isso. Eu acho que o caminho, viu, Leandra, é educação e saúde. E você, como profissional, a gente tem um papel importante que é sempre conversar com o nosso paciente, com o nosso usuário, né? O usuário, às vezes, ele chega numa unidade básica, num pronto-socorro, no hospital, com várias dúvidas e, às vezes, não é nem relacionado à doença, ali, sinais e sintomas que ele está, né? E muitas das vezes a gente deixa passar isso batido, né, Breno? Como profissional, pela correria do tempo, tudo mais, né? E então a gente tem esse papel, né? Exatamente. E no nosso convívio ali com nossos amigos, com os nossos filhos, com a nossa família, né? Lá no meus grupos dos cachaceiros, né? Eu sempre, às vezes, tem alguma fake news, eu sempre vou te colocar. Eu sempre vou lá e tento rebater, né? Porque eu acho que esse é o nosso papel como pessoa, como cidadão, né? É isso mesmo. João, você falou duas palavrinhas que eu acho que devem andar atreladas, mãos dadas. Saúde e educação. Gente, isso é importantíssimo. A gente não precisa, né, esperar a interferência, né? A gente não precisa que essa informação venha de fora. A gente tem que produzir essa boa informação se a gente tem esse conhecimento, né? Conhecimento não vem pronto. A gente constrói junto com o outro. Então, se você está vendo um familiar, um amigo, reproduzindo notícias falsas, difundindo, né, quase que um desserviço ali, né, de notícias e informações que não condizem com a verdade, se aproxima da pessoa, conversa em particular, né, esclareça, né, porque às vezes é falta de esclarecimento mesmo, é um boato que a pessoa escutou e aí ela começa a criar uma fantasia. Basta um esclarecimento, né, uma pontuação, um assinalamento mais adequado. Se você tem esse conhecimento, se aproxime das pessoas e converse com elas, né? Eu acho que o diálogo, ele é sempre a melhor maneira, né, da gente se aproximar, da gente se vincular ao outro. E eu acho que é a maneira da gente
causar uma educação, né? Uma psicoeducação mesmo, da gente conseguir transformar essa situação e desmistificar essas notícias falsas. Então, João falou tudo, saúde e educação, Leandra. E eu acho que outra coisa também, Breno, que infelizmente nós como seres humanos nós fomos perdendo com o tempo, é a capacidade de escutar, né? Eu tenho comigo, se eu não sei do assunto, eu não entendo nada de terapia intensiva, sei lá, se colocar dentro de uma terapia intensiva, eu tenho que passar por um intensivão, porque eu não manjo, né? Mas quando eu estou com meus amigos ali na faculdade, com os professores conversando, por exemplo, de TI, né? Eu tenho comigo que é melhor ficar quieto, né? Escutar quem sabe do que falar merda, falar besteira, né? Verdade. Então a gente, como ser humano, nós perdemos essa capacidade de escutar. A gente gosta de falar muito e às vezes a gente fala sem propriedade, né? Então esse é um caminho também, né? De nós como profissionais. Trabalhar o nosso processo de escuta, né? É o nosso lugar de escuta mesmo. E não é demérito nenhum, né, João? A gente ficar lá e aprender com o outro, né? Eu acho que pelo contrário. João, chegou uma pergunta aqui, eu acho que chegou agora aqui no bate-papo aqui, eu quero fazer para você. Bem, Leandro, obrigado pela tua pergunta, tá? É o Jani agora que está perguntando assim, se uma criança que já tem problemas respiratórios, então ele colocou entre aspas asma, tá? Pode ser vacinada com segurança? Neste momento, nós estamos falando de vacina da Covid-19, nós não temos indicação de aplicação de vacina em criança. Tá? Por quê? Porque os estudos, eles não foram feitos com esse público. Tá? Quando nós estamos falando de pesquisa científica em seres humanos, né, desde a declaração de Helsinki, em que muitas pessoas antes dessa declaração foram vítimas da ciência, atrocidades que a ciência fez, porque não tinha parâmetros éticos, né, para pesquisa científica. Hoje nós temos, né, inclusive o Brasil é um dos grandes, é um dos pioneiros assim, em parâmetros éticos, as comissões de ética em pesquisa, o CONEP, por aí em diante. Então, nós não temos, as vacinas não foram testadas em crianças, né? Então, tanto as duas vacinas que tem no Brasil, não tem indicação para aplicar em criança, tá? Nesse momento. Porém, já há um movimento aí de estudo científico de algumas vacinas, né, de ampliar um pouco o escopo do sujeito da pesquisa, entrando criança, e outros públicos que ficaram fora, né, para a Covid-19. Né? Mas em relação às outras vacinas, eu não sei se foi direcionado para a vacina, a pergunta dela foi relacionada à vacina da Covid-19, né? Mas, por exemplo, a vacina da influenza, ela ajuda muito aí a evitar as complicações de pessoas que já têm alguma comorbidade. Uma delas é as doenças pulmonares, né? A vacina da influenza é uma vacina que já está há bastante tempo no Brasil, desde 2008, né, compondo aí 3 vírus, né, 3 subtipos, né, da influenza, ou a influenza D, que é sazonal, H1N1, que é o mais grave, e H3N2, né, que é o tipo A, né, influenza tipo A, H1N1 também tipo A, mas ficou mais conhecido como a gripe suína, etc., né? Então, a gente já tem comprovação aí de vários estudos que reduz morbidade, reduz mortalidade das crianças e adultos e que têm comorbidade. Uma delas é a questão das doenças pulmonares, né? Por isso da importância de tomar a vacina anualmente, porque a vacina, a influenza, ela acaba sofrendo resistência, mutação com o tempo, né? E aí é necessário tomar vacina anualmente. Quem dera que o nosso sistema de saúde conseguisse contemplar todos os brasileiros, mas a gente não consegue devido ao custo, né? E aí é direcionado ao grupo de risco
aquele que tem mais possibilidade de ter a forma grave ou de ter uma comorbidade aí, como uma pneumonia e entrando em sepse e a óbito. Né? Você já respondeu, então, ou também começou a responder uma outra pergunta, então, também, que eu já ia fazer logo na sequência, chegou hoje à tarde, que era qual é a perspectiva da vacinação da população brasileira, assim, qual é... a pessoa, ela perguntou no sentido de uma vacinação total. Pelo que você falou, não sei se vai ter vacina para todo mundo, né, João? Não, então, olha só. Hoje tem no Brasil circulando cerca de 8 milhões de doses de vacina, né, do Covid. 6 milhões da Coronavac e 2 milhões da AstraZeneca. Né? Se você for pegar o primeiro público da fase 1 da vacinação, são cerca de 9 milhões de pessoas. Inclui os profissionais da saúde, os idosos que estão internalizados, uma LP, e todo aquele público que o Ministério já divulgou. Uhum. Só que a vacina, tanto a Coronavac como a da AstraZeneca, ela, para conseguir atingir aí essa eficácia, que nós comentamos antes, elas são aplicadas, tem que ser 2 doses da vacina. A Coronavac em torno de 28 dias, né, de 14 a 28 dias, e a AstraZeneca de 28 até 8 dias até 12 semanas, né? Uhum. Então ela tem uma possibilidade assim maior, um maior tempo de aplicação da segunda dose, né? E aí nós estamos falando de 8 milhões de doses, que vai dar para 4 milhões de pessoas, né? Exatamente. Então, nesse momento, nós nem temos vacina suficiente para aplicar para todos, né? O que a gente sabe oficialmente que chega para a gente, né? Se tudo der certo, e se o Brasil ele correr atrás mesmo do IFA, que é o mais importante, que é insumo farmacêutico ativo, né? Uhum. Para começar a produzir a vacina no Butantan e na Fiocruz, porque até então nós estamos buscando as vacinas lá da China e da Índia, né? Nós vamos ter cerca de 100 milhões de doses de vacina da Coronavac e 100 milhões de vacina da AstraZeneca, tá? Podendo, a partir de setembro, outubro, porque o Butantan está passando por uma ampliação, né? E eu acredito que isso vai acontecer, não é fala de político, porque está todo mundo em cima da vacina, né? Uhum. E o nosso governador, inclusive, é um dos que está mais, assim, à frente, né, da vacina, né? Mesmo do jeito dele, né? Que eu não concordo, mas ele está à frente, né? Vai ter uma autonomia de produção de 1 milhão de doses por dia, o Butantan. Olha só. Então, a gente acredita que em meados de julho de 2022, possivelmente toda a população brasileira, a vacina esteja disponível para toda a população brasileira. Além disso, que também isso foi uma falha do Ministério, né? O Brasil ele demorou muito para entrar num consórcio da Organização Mundial da Saúde, que é o COVAX, né? Que a Organização Mundial da Saúde, ela compra as vacinas dos laboratórios e distribui para os países em desenvolvimento, né? Como o Brasil, né? Mas o Brasil ainda não está no primeiro bloco nesse momento desse consórcio, né? Ele está no segundo bloco, isso pode acontecer, provavelmente seja lá para setembro, outubro, né? E tem aí uma expectativa de 40 milhões de doses do COVAX, né? Uhum. Aí pode ser qualquer vacina, porque é a Organização Mundial da Saúde que compra, né? E desde que a vacina seja autorizada ali por aquele país, né? E ainda tendo a Sputnik, talvez também como uma possibilidade, né, João? Oi? E ainda a Sputnik também como uma possibilidade, né? A Sputnik, ela precisa fazer as pesquisas, né? Ter pesquisa no Brasil para ser aprovada pela Anvisa, né? Eu acredito, Breno,
porque a Neoquímica é um dos maiores laboratórios que a gente tem hoje, né, tanto de medicamento como de insumos, né. Eu acredito que nós vamos ter Sputnik aí num tempo breve, assim, né, quando a gente fala de vacina, né. Até mesmo porque o governo da Bahia, por exemplo, já fez um acordo de compra da Sputnik, né? Os nossos vizinhos já estão vacinando com a Sputnik, né? E se a Sputnik ela for autorizada por um país europeu, ou pelos Estados Unidos, ou pela China, né? Isso facilita, porque tem uma lei emergencial, né, do início da pandemia, que algum dessas agências regulamentadoras desses países que eu citei, aprovando algum medicamento, alguma vacina ou insumo, a Anvisa ela tem 72 horas aí para fazer análise, né? Então eu acredito que a Sputnik ela vai entrar em breve, tá? A única coisa que a gente fica um pouco com um pezinho atrás da Sputnik, né, são os estudos científicos que a gente não tem comparações, né, pela comunidade científica. Agora que está começando, né, as comparações, né, mas a Rússia já está aplicando, vários países, a Argentina já está aplicando, Chile, né, a Sputnik, até o momento a gente não tem nenhum relato aí de reações. E eu acho que é bom só trazer sempre para o debate que isso tudo que o João está falando, né? E o João falou muito, muito corretamente. São estimativas, são expectativas, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, João, com as nossas expectativas também, porque a gente acaba criando, a gente idealiza muito. Então, 2022 está tudo certo e vamos conseguir vacinar toda a população. E são estimativas, né? Então a gente depende de pesquisas mais aprofundadas, a gente precisa fazer experimentos mais adequados, fazer comparações, né, com todos os procedimentos, né, lembrando lá das aulas, né? Fazer ciência é exatamente isso. Tem todo um repertório, aí, um protocolo a ser seguido para que a gente consiga disponibilizar essas vacinas. E eu acho que a gente tem que dar conta dessas expectativas, principalmente levando em consideração, né, João, que mesmo vacinado, a gente tem que continuar mantendo nossas medidas preventivas, né, de distanciamento, as medidas, elas continuam, né? Veja que muitos países europeus, né, o próprio Reino Unido, né, já está aplicando as vacinas mais de um mês, né, mas continua tomando medidas drásticas, né, porque os casos vão aumentando, as internações também. O problema não é, acho que não, ao meu ver, assim, epidemiologicamente, não é o número de casos, assim, o número de internações, de leitos disponíveis, né. Sim. Então as medidas continuam, as medidas devem continuar, né? E outra coisa, Breno, que o Brasil e o Brasil, por ser um potencial, né, um país em potencial, né, e os outros países também precisam investir na questão do soro. Isso é muito importante. A gente fala muito em vacina, mas a gente não fala da imunização passiva. O que é imunização passiva? É o soro contra a doença. Como a gente tem o soro antitetânico, o soro antiofíbico e por aí em diante, né? Então, isso também é importante. O Butantan, ele está caminhando aí para a questão do soro, né? E precisa caminhar mais rapidamente, né? Porque não é só a vacina. Vacinação, ela talvez seja o mais importante como medida de prevenção, mas também a gente precisa atuar em medidas de combate da própria doença, porque mesmo tomando a vacina, vai ter indivíduos que vão ficar doentes, né? As mutações, ela acontecem. Hoje nós temos todas essas vacinas que nós citamos agora, né? Até o momento, essas mutações que aconteceram, principalmente a mutação que aconteceu no Amazonas, né? As vacinas, elas conseguem combater, mas pode ser que daqui a um ano a gente precise reformular a vacina, como a influenza a gente tem que tomar todo ano, porque sofre a mutação. Então, e a influenza a gente tem medicamento, né?
Então, a gente precisa também pensar em soro, em medicamento, né, eficaz. Não medicamento que disse-me-disse, né, que não tem eficácia, né, mas medicamento realmente, se esse dinheiro que foi gastado aí com os medicamentos não é eficaz, claro que a ciência é tudo teste, né, mas a gente sabe muito bem de que, por exemplo, a hidroxicloroquina, a cloroquina, ela não tem eficácia desde o início, aquele estudo francês lá, depois o próprio pesquisador, né, voltou atrás, Sim, etc. Né? exato. Então, todo esse dinheiro que foi investido, se a gente tivesse investido realmente num medicamento, na produção de um medicamento eficaz, né, ou que reduzisse a letalidade, né, talvez nós não chegaríamos aí em 220 mil mortes no Brasil, por ser um país tropical, né, Breno? Mesmo de uma dimensão muito grande, né? Exatamente. Epidemiologicamente, não era para ter chegado aí nesses números que nós temos hoje, né? Daqui a pouco nós vamos bater aí 9 milhões de infectados no Brasil, né? Exato, exato. E eu acho ótimo se os mecanismos, os mesmos mecanismos, né? Que às vezes aquilo que não foi feito, se tivesse sido revertido como mecanismo de estudos, de pesquisa, né? Se nós já tivéssemos nos adiantado, ou lá no ano passado, tivéssemos nos atentado, né? A todos esses procedimentos, estaríamos talvez vivendo um cenário um pouco menos aterrorizante como nós estamos vivendo, né? E olha que a nossa medicina, não só a medicina, né, mas vamos falar aqui dos médicos e dos enfermeiros, que são os profissionais que estão ali na linha de frente do combate da doença. Nós temos uma medicina, uma enfermagem espetacular no Brasil, né, Breno? Sim. Nós temos, e tanto no sistema público como no sistema privado. Se nós não tivéssemos a medicina e a enfermagem que nós temos, e as outras categorias, físico, por aí em diante, psicólogo, né? Talvez nós teríamos mais óbitos, viu? Mas verdade. Que nós temos profissionais ali que eu tenho colegas que trabalham 24 horas direto, testando várias terapias, né? E salvando vidas mesmo, né? No início também, né, no plantão direto, né, ali da Covid, né, e no início da pandemia. Então a gente vê o esforço, né, que nós profissionais aí da saúde nós temos, o compromisso, né, com a população. É isso mesmo. E portanto, enaltecer realmente esses profissionais maravilhosos, dignos, tanto da linha de frente, enfermeiros e médicos, que inclusive o que eu tenho recebido, João, de atendimentos no consultório, justamente tanto da enfermagem, né, de enfermeiros e médicos que vêm por uma questão de índices, né, de aumento de depressão, ansiedade, por conta da pandemia. Acho que é um momento também da gente não só enaltecer o trabalho espetacular e digno desses profissionais que, principalmente da enfermagem, que sempre sofreram, né, sempre foram invisibilizados ou pouco valorizados. É tão importante a gente olhar hoje e acolher com carinho e perceber que é um serviço essencial, né? Até a própria vacinação, aqueles que... A Vanessa está perguntando aqui, como é que tem pessoas, está fazendo uma colocação, como é que tem pessoas que numa situação de pandemia criam notícias falsas? É bom a gente frisar que até mesmo essas pessoas que contam mentiras, espalham essas inverdades, elas chegaram aqui também porque em algum momento tomaram vacina, né, Júnior? Elas foram vacinadas também, né? Até essas pessoas que são anti-vacinas. Então a gente tem que olhar com muito carinho para esses profissionais, começar a desmistificar essas inverdades, e enaltecer esse trabalho, enaltecer a ciência, enaltecer o SUS, né? Que o SUS não é só uma vitória, o SUS é uma vida, né? E é uma conquista nossa, né? O SUS é uma conquista do povo. Porque se a gente fosse esperar que o governo
fazer o sistema de saúde, nós não tínhamos um sistema único de saúde até hoje, público, né? Então, o SUS, ele é uma conquista nossa, de cidadão e de profissionais, porque muitos profissionais deixaram a sua vida para a Constituição, para nós termos um sistema como esse, né? E muitos profissionais até hoje, viu, Breno, dá o sangue pelo SUS o SUS na dimensão pública, né? Muitos estão aqui, viu, João? Agora, acho que a maioria está aqui, né? Aqui. Tem muitos aqui comentando, são vocês, viu? E o SUS é público e privado. A gente tem que entender o SUS como um público e privado. É um sistema misto, não é só público, né? Exatamente, isso. João, a gente já está terminando e assim, um monte de gente mandando beijo, abraço, fazendo comentários, pessoal se posicionando, perguntas chegando. Gente, depois podem me mandar perguntas no particular, qualquer coisa eu repasso para o João também, a gente vai respondendo aos poucos. Eu vou fazer uma pergunta, uma pergunta que chegou aqui agora também, do Fábio, tá, João? E aí a gente responde essa última, a gente vai encerrando a live também. E sobre os estudos de medicamentos que tratam os que combatem o Covid, existe algo sendo visto? Né? O João falou um pouquinho do soro. E aí, João, tem alguma coisa para complementar? Tem vários estudos aí, se a gente entrar nas plataformas, né, de pesquisa, Cielo, né, e outras plataformas aí, né, BVS, por exemplo. Nós vamos ver vários estudos, inclusive estudos brasileiros, né? Usando tanto alguns retrovirais, né? Como também anticoagulante, né? Porque a gente já sabe hoje que o Covid, ele é característico pulmonar, a via de transmissão, né? Mas o grande problema da Covid é a reação sistema sanguíneo, né? Vamos dizer assim. Né? Que são as alterações que ele causa, as tromboses, né? As tromboembolia, né? Os AVCs, né? Tanto que a maioria dos pacientes que vão a óbito apresenta alguma coisa em relação à questão sanguínea, né? Então a gente tem estudos aí com anticoagulantes, a gente tem estudos com anticorticoide, né? O corticoide, uma dosagem um pouquinho acima do habitual e entrando o mais precoce, né? A gente tem estudo aí para a questão do Butantan, da USP, né? Relacionada aí ao soro, né? O Ataulfo Alves, que é outro instituto, também está indo aí nessa perspectiva. Então a gente tem bastante coisa, viu, Breno? O problema é que a gente ainda não tem algo certeiro, né? Isso isso reage muito do organismo do indivíduo, reage muito também do tempo que é aplicado isso. A gente sabe hoje que quando o paciente tem um comprometimento pulmonar, a intubação precoce ela ajuda bastante, coisa que a gente não sabia antes, né? Algumas posição de prona ajuda bastante, né, nessa recuperação. E por aí em diante. Por isso que é importante, Breno, a gente ter leitos de UTI disponível. Esse é o grande X. Né? Se o número de infectados aumenta, o número de internação clínica aumenta, o número de internação UTI aumenta. Né? E de profissionais também, né, João? Porque não adianta você fazer o leito lá bonitinho, todo equipado, se você não tem profissionais também capacitados para poder, né, direcionar e executar o trabalho. Muito bem. Né? E o Ministério lança edital aí para ir para o Amazonas, para ir para Rondônia, mas quando a gente vai ver, né, Breno, a valorização do profissional, a gente fica muito triste, né? Talvez é uma coisa que a gente vai ter que pensar para o futuro, né? A valorização da equipe multidisciplinar. A gente sabe que hoje a equipe médica ela tem uma valorização muito importante, social, né, reconhecimento, mas nós que somos os outros profissionais, né, nós precisamos ganhar território, né, ganhar espaço, reconhecimento social, construir a nossa trajetória. E aí o sistema vai melhorar muito,
né? É A isso gente tem aí. exemplo aí de países europeus em que os outros profissionais colaboram muito com a equipe médica, tem muito mais autonomia e a resolutividade ela é enorme, né? Perfeito. Eu não sei se eu vou conseguir. Ah, tá. Estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva a live, sim. Não só aqui no meu Instagram, mas depois eu costumo pegar todas as minhas lives e postar no meu site, né? Postar na minha página do YouTube. Então fiquem atentos à minha rede social também aqui no Instagram, que vai estar disponível nesses lugares, tá? Tanto aqui quanto no YouTube e no meu site. João, o que chegou de pergunta aqui é uma enormidade, né? E comentários e pessoal participando muito, que bom, né? Estamos todos aqui unidos em prol do conhecimento da ciência e da boa informação. É assim que a gente combate a necropolítica que tem nos assolado aí somente nos últimos anos. Gente, eu quero agradecer. Eu vou encerrar a live, né, para não tomar mais tempo. João, eu acho que talvez já deixar meio que com um convite para uma outra conversa, um outro bate-papo, porque eu acho que aqui a conversa suscitou muitas questões, muitas perguntas. Você nos alimentou, você nos inspirou muito hoje, João. Saímos daqui Que é isso, pô. de conhecimento, porque você. Todas as honras, eu tiro sempre o chapéu. Você sabe que eu admiro o teu trabalho. Eu sou fã do João. Não é só porque ele é meu irmão gêmeo, mas eu sou fã do João. E eu quero agradecer imensamente você ter aceito o convite, tá? Um beijo enorme no teu coração, um beijo na família. João, é isso. Você, por favor, se Vamos despeça. marcar outra, nós vamos estar junto no mesmo dia, na FASM. Vamos marcar sobre outra temática. Né? Vamos. E agradecer aí a participação de todos, né? Tem muitos alunos da FASM e da FEX também, lá do Oswaldo Cruz, estou vendo aqui o pessoal. Que legal. A Grazi, professora, né? E as outras pessoas que participaram, né? Que vão assistir a live depois. Espero não ter falado besteira. Tá bom, Breno? E agradeço muito aí pelo convite, tá? Deixa pra gente falar besteira depois quando eu entrar lá me chama no grupo da cachaça lá, que aí a gente fala besteira lá, não tem problema. Gente, um grande beijo no coração de todos, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas. E aí quem sabe a gente combina uma outra live pra gente falar, pra gente conversar mais um pouquinho. João, beijo enorme pra você, muito obrigado. Gente, beijão pra vocês, boa noite, bom descanso. Um ótimo restinho de semana pra gente. Valeu. Até mais. Tchau, João. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí. Tchau. Beijo. Beijos.